Nas mãos do ministro André Mendonça está esse processo da trama golpista e a eleição do presidente Bolsonaro. Um dia você vai ocupar uma posição nesse país em que leis serão mudadas por sua causa. Um juízo está vindo contra aqueles que praticam o mal, desde o topo da nação até a base da nação, dos governos. A nação do Brasil vai estar debaixo de uma mudança divina. De uma mudança divina. Ele me falou: profetiza a palavra do Senhor para a nação brasileira. Brasil, hear the word of the Lord. Ouve a palavra do Senhor. There is a shift Há uma mudança that is coming to this que está land. vindo a essa terra. God is raising Deus está levantando righteous people, pessoas justas, righteous people pessoas justas in every sphere of em Brazil. cada esfera do Brasil. And judgment is coming Um juízo está vindo against evil people contra aqueles que praticam o mal, from the top of the nation desde o topo da to nação the bottom of the até a nation, base da nação, from the government. dos governos. The nation of Brazil A nação do Brasil will come under vai estar a debaixo divine change. de uma mudança divina. A divine De change. uma mudança divina. The Spirit of the O Lord Espírito do Senhor told me, me falou: I will raise eu levantarei a righteous man um homem justo to lead the nation para of Brazil. liderar a nação brasileira. Eu falei aqui do ministro André Mendonça, tem um recorte nas redes sociais, até os ouvintes, agradeço aqui os ouvintes que mandou o recorte, mas no recorte tem a foto lá dos ministros, tem algumas falas, eu busquei na fonte mesmo, na publicação do YouTube da igreja há 3 anos. Você achou bom? Está com o Edson, Tá. Tem 2 minutos e pouco. É um testemunho, o reverendo, né, o André Mendonça, reverendo, ele estava numa igreja há 3 anos em Goiânia, e ele estava pregando nessa igreja, e ali ele deu parte de um testemunho da vida dele, e que eu acredito tanto no ministro André Mendonça, que o próprio presidente, né, o presidente foi o primeiro ali, o terrivelmente evangélico, colocou no Supremo para enfrentar todo esse mal, e acho que vale a pena a gente assistir. Vamos lá. 28 anos, mais ou menos, eu assisti um culto numa galeria aí em cima, uma igreja talvez 3 vezes maior que essa, e o pregador não podia me ver, nem me conhecia, porque não era a igreja que eu frequentava. E eu, em certo momento da palavra, duvidando daquilo que o pregador dizia no meu coração, não que ele dizia alguma coisa para mim, mas duvidando em função da forma como ele pregava. E só eu e Deus sabíamos que eu estava com aquilo no coração em relação a ele. E eu com a Bíblia aberta enquanto ele pregava, sem que ele pudesse me ver, ele diz: e você aí que está duvidando do que eu estou falando? Eu fechei a Bíblia com medo. É com você mesmo que eu vou falar. Eu morava em Londrina, nem Brasília eu conhecia. Meu filho nem nascido era. E ele diz: um dia você vai ocupar uma posição neste país. E ele não precisava me agradar, porque eu estava duvidando dele.
Um dia você vai ocupar uma posição nesse país em que leis serão mudadas por sua causa. Se o André Mendonça, o ministro André Mendonça, receber a sua ação, ele seria o relator desses embargos infringentes? Se a minha memória não falha, Borgo, o plenário não tem ministro prevento ainda da trama golpista, tá? Porque todas as vezes que foi para o plenário foi em sede de liminar que não fixou competência. O que acontece? Só para recapitular para as pessoas. Lembram que nas proximidades ali da audiência, na proximidade da audiência do Felipe Martins, que é o núcleo 2, eu fiz um mandado de segurança. Tá? Esse mandado de segurança, por uma questão de sorteio, uma questão divina, né, Pitoli, caiu para o André Mendonça. O André Mendonça, Borgo, como você bem disse, ainda não analisou o meu mandado de segurança. O André Mendonça, que está na segunda turma, né? Ele ainda não analisou o meu mandado de segurança. Fato é que, ao analisar o meu mandado de segurança, ainda, Borgo, que ele negue meu mandado de segurança, mas se ele analisar, ou seja, se ele conhecer, ele analisa, ainda que ele negue, ele pode ser o relator dos recursos do plenário. Então, a primeira turma tem o Alexandre de Moraes como relator da trama golpista. Então a trama golpista está com o Alexandre de Moraes na primeira turma. Quando esse caso sair da primeira turma e for para o plenário, poderá ser o relator o André Mendonça. No caso... Então Pingou. imagina. No caso... Pingou. Doutor, no caso, os embargos infringentes, então teria a possibilidade do André Mendonça vir a ser o relator. Sim, se ele... Receber assim o seu mandado de quiser. segurança. Se ele assim quiser, porque com o meu mandado de segurança que está na mesa dele, se ele conhecer do meu mandado de segurança, automaticamente ele vai se tornar prevento dos recursos da trama golpista quando forem para o plenário. Então ele tem a possibilidade de ser o Alexandre de Moraes no plenário, ou seja, ser o relator dos recursos quando chegar no plenário, e ele ser o relator do final da trama golpista. O André Mendonça tem a possibilidade de ser o salvador do Brasil. Essa é a verdade. No mínimo, então, o ministro extremamente evangélico, né, que ele tenha... Terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico, ele tem o pleno conhecimento da Bíblia, né, que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado, ele poderia, no mínimo, estender esse processo até após as eleições em 2027, né, onde nós teríamos o novo presidente da República. E com um detalhe aí, que eu acho que é importante também. Estendendo esse processo, então, o Bolsonaro não estaria condenado, nós teríamos o ano que vem, no Tribunal Superior Eleitoral, Cássio na Nunes. presidência Nunes Marques e na vice-presidência André Mendonça. Então aí abre-se uma possibilidade de fato para que a gente veja Bolsonaro Poderia, em disputando a eleição. tese, num recurso... O da André defesa- Mendonça pode conceder ao presidente Bolsonaro a possibilidade de ser candidato a presidente em 2026. Então está olha a importância, nas mãos do ministro André Mendonça está esse processo da trama golpista e a eleição do presidente Bolsonaro. Eu vejo, olha só, eu posso dizer que eu sou um terrivelmente evangélico também. Tá? Ei, Vitória. Eu sou um cara muito crente, eu sou muito cristão e assim... Tudo que eu faço, eu oro muito, eu coloco todos os meus processos nas mãos de Deus. E quando a gente fez esse mandado de segurança, não foi diferente. E veja que eu vejo a mão de Deus nesse caso, tá? Por quê? Eu tenho proximidade do tamanho de zero com o André Mendonça, eu nunca apertei a mão dele na minha vida, eu não tenho o celular dele, para que fique bem claro, tá? Ele provavelmente não saiba que eu existo. Mas o André Mendonça me parece ser um juiz, me parece ser uma pessoa justa. Eu já vi vídeos dele em cima de um púlpito, na condição de pastor, pregando sobre justiça. Então, quando eu vejo que o meu mandado de segurança, por um acaso, né, que para nós que somos tementes a Deus não existe por acaso, cai na mão dele, veja só, era plantão, era final de semana, era plantão, não, era feriado no Brasil, era feriado. Eu já estava certo que esse mandado de segurança, Pitoli, cairia para o Fachin, porque o Fachin era o ministro plantonista. Só que por algum motivo o Barroso viajou e o Fachin foi a presidente. Então, em razão disso, o meu mandado de segurança teve uma redistribuição que poderia ter caído para o Dino, para o Alexandre de Moraes ou para o André. Essa redistribuição caiu para o André Mendonça. Poderia ter caído para o Dino ou para o Alexandre